Bom dia, meus queridos alunos, cavalheiros e damas do pré-médio do Colégio Ângulo Divinópolis. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, principalmente para vocês que são jovens, né, que adoram apresentar seus pontos de vista, adoram dizer do que pensam, do que sentem, né? E isso é muito importante, né? Isso é ser cidadão. Então nós vamos falar de um gênero textual muito especial que diz respeito às diversas formas de se manifestar. Lógico que manifestar-se, né, a gente parar para pensar um pouquinho, o que é se manifestar? Né? No meu ponto de vista, e eu tenho certeza de muitos de vocês, manifestar-se é um ato de cidadania. Né? Ser cidadão é aquele que participa de ações concretas para o bem comum, concordam? Ser cidadão é ser agente de mudança, de transformação. Né? É saber mobilizar as pessoas para determinada finalidade, para algum motivo. Não é isso aí falando blá, 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 sem sentido nenhum. Diferente disso, né? Ser cidadão é ter compromisso consigo e com os seus, né? Com a sua comunidade, com a comunidade na qual você está inserida. Né? E isso faz parte do nosso processo de formação, do nosso processo de evolução. Nós não nos limitamos aqui a simplesmente ser acadêmico, nós não somos depósito meros de conhecimento por conhecimento à toa. Esse conhecimento ele precisa sim de uma aplicabilidade no dia a dia, uma aplicabilidade prática. E o ato de se manifestar pensando no bem comum é um ato de cidadania, algo tão importante para o nosso dia a dia. Um exemplo disso que a gente sabe do poder transformador. Hoje, antigamente, falava muito só de abaixo-assinado, manifesto, carta aberta. Hoje em dia, com as mídias, com as redes sociais, isso ficou muito mais prático, muito mais amplo, muito mais dinâmico. A gente fala que ele ficou em tempo real, a gente pode dizer assim, que hoje em dia ficou em tempo real essa dinamicidade do ato de ser cidadão. Um exemplo claro disso foi a Primavera Árabe. Nós tínhamos ali um regime sério, fechado, e através das redes sociais houve o início de uma transformação. A gente vê o poder aí da comunicação, né? Nós temos vários tipos de manifestações, de textos que nos permitem manifestar coletivamente. Um exemplo deles é o manifesto. E aí a gente tem, na literatura, a gente tem o Manifesto Futurista, de Marinatti, que vai falar de quebrar os cânones, de quebrar os modelos antigos para fazer uma literatura nova, uma arte nova, sem regra. Tem o Manifesto Comunista, tem o Manifesto Feminista. Existem vários manifestos aí que dizem de uma forma de enxergar o mundo, de uma defesa de uma ideia. Nós temos as petições, os abaixo-assinados e as cartas abertas. O nosso olhar hoje é voltado especificamente para o abaixo-assinado. E aí, antes de falar especificamente do abaixo-assinado, a gente vai pensar o seguinte: o que tem em comum em todas essas manifestações? Toda vez que eu quero manifestar publicamente, coletivamente, alguma ideia, alguma reivindicação, alguma solicitação, quais são as características básicas desse? Primeiro, toda manifestação tem que ter um título. E esse título deve ser direto, objetivo, atrativo, lógico, todo título tem que ser atrativo, para fazer o quê? Chamar a atenção de quem vai ler esse manifesto ou vai aderir a este manifesto, a essa manifestação ou a esse abaixo-assinado. Então, eu preciso convencer aquele que está à minha volta, que as minhas ideias são interessantes, que elas estão ali defendendo algo que é importante, que visa o bem comum da comunidade. Outro ponto, logo depois do título, eu preciso fazer o quê? A identificação. Eu estou pedindo o quê? Estou manifestando acerca de quê? Vou fazer um abaixo-assinado? Para quê? Estou fazendo uma carta aberta? Para quem? Por quê? Para quê? A contextualização do problema. Então, eu apresento o problema e faço uma contextualização, ou seja, esclarecer, explicar, dar uma detalhada no problema e logo após eu vou apresentar os argumentos. Eu preciso mostrar, através de argumentos válidos, contundentes, coerentes, que aquela manifestação, que aquele manifesto, ou que aquela petição, ou que aquele abaixo-assinado, ele tem uma razão de ser. Sempre também tem que colocar o local e a data, lógico, porque ele é temporal, ele é uma manifestação de um determinado momento, de um determinado instante, para um determinado problema específico.
Precisa da assinatura do autor ou dos autores, né, que apoiam a causa. E um detalhe importante, viu, pessoal? Não se esqueçam, usem sempre a linguagem formal, até porque é um texto de circulação geral, né, que pode circular para mais pessoas, e ele deve primar pela formalidade da língua. Quanto aos verbos, como é que eu vou utilizar? Como é que eu vou escrever esse texto? Prefira sempre ou verbos no presente do indicativo ou no imperativo, porque você está fazendo uma solicitação, apresentando um problema atual, importante para a comunidade na qual você está inserido, e aí você quer apresentar o problema, contextualizar e fazer um pedido. Aí, ao fazer o pedido, geralmente a gente vai lançar a mão de quem? Do verbo no imperativo. Pensando especificamente no abaixo-assinado. O que eu preciso lembrar? Ele é um texto, essencialmente, argumentativo. E ao ser argumentativo, ele vai fazer o quê? Ele vai expor um posicionamento acerca de um determinado fato, de um determinado assunto. Aí viram que o meu acerca está escrito junto, porque significa a respeito de, né? E o abaixo-assinado, ele sempre deve primar por algo de interesse coletivo. Então, não sou eu e meu achismo, meu umbigão, voltar para o meu umbigão. Não é isso, né, gente? Não sou eu com, eu quero fazer manifestar sobre isso. Não. É algo que seja interessante para toda a comunidade. E eu tenho também um alvo específico. Eu não faço um abaixo-assinado para todo mundo. Peraí, meu abaixo-assinado é porque minha rua, meu bairro, minha cidade está cheia de buraco? Então, quem tem poder? Eu tenho que pensar o seguinte, eu vou endereçar esse abaixo-assinado para alguém que tem poder de decidir. Então, são acerca das ruas esburacadas da cidade, então eu vou falar para quem? Para o prefeito, ele é o representante do poder executivo, então ele tem o poder de agir. Não adianta fazer um abaixo-assinado para Cristina, que não vai ter poder de tampar os buracos da rua, concorda? Mas a minha manifestação, eu queria que lá na minha faculdade houvesse uma modificação no cardápio do bandejão. Tá, beleza. Então, vocês querem que mude o cardápio do bandejão? Tranquilo. Vai mandar para o prefeito? O prefeito vai resolver alguma coisa? Não vai. Quem vai resolver isso? O reitor. Então, eu vou direcionar a minha reivindicação, ela tem que ser pensada para quem que eu vou reivindicar? Eu moro num prédio, né, que tem várias pessoas, e aí as pessoas não estão sendo muito democráticas no uso das áreas comuns. Adianta eu mandar para o reitor? Lógico que não. Eu vou mandar para quem? Então, essa reivindicação, quem tem poder de reunir os condôminos, discutir, convocar uma assembleia? Não é o síndico? Então, meu abaixo-assinado vai ser direcionado para o síndico. Quanto à estrutura, o que eu preciso basicamente ter num abaixo-assinado? Primeiro, eu tenho que ter um vocativo, ou seja, para quem eu estou mandando meu abaixo-assinado? Qual que é o cargo dele? Né? Então, eu vou mandar para o presidente da República, excelentíssimo senhor presidente da República. Qual que é o nome do presidente da República? Né? Qual que é o tratamento, pronome de tratamento adequado para eu me dirigir? Isso é um detalhe também que eu tenho que ter cuidado. Né? Já que nós estamos falando de linguagem formal, qual é o pronome de tratamento adequado, necessário para eu me dirigir a essa pessoa? E finalizo, depois eu venho com o corpo. O que é o corpo do meu abaixo-assinado? Já tenho lá o vocativo, beleza. Aí eu vou colocar o corpo. O que é? A exposição do problema, a argumentação, a defesa e logo depois a solicitação. Então eu falo, qual que é o problema que eu tenho? Por que eu acho que esse problema é relevante, ele é importante, ele precisa ser resolvido? Qual é a minha solicitação? O que eu quero que ele faça? Porque também não adianta ficar com blá, 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 filosofando em cima do problema e não dizer, praticamente, o que você quer? O que você precisa? Entenderam? E, logicamente, vou encerrar com local, data e assinatura dos solicitantes. Normalmente, quando eu me dirijo a alguma autoridade, além da assinatura dos solicitantes, é comum a gente colocar endereço e também algum número de algum documento, correto? Ficou claro para todo mundo? Tranquilo como um grilo? E aí, como sempre, nós encerramos a nossa aula, né, como sugestão de atividade. Aí na apostila de vocês, no ético, no 9º ano, fundamental, língua portuguesa, façam, por gentileza, Língua Viva, página 60. Beijo a todos, sucesso!